sou engenheiro eletrônico, agora terminando meu mestrado em física e pesquisando aí há poucos anos, cerca de 5 anos, aí, esse fenômeno que agora os Estados Unidos estão começando a falar, né? Isso não é de agora, claro que, como o Daniel Lopes falou, né? Eles decidem o momento quando soltar informação, momento estratégico, mas isso começou lá em 2017, ainda no governo Obama, quando o New York Times solta aquela reportagem famosa que é o Dinheiro Negro e as Auras Brilhantes, que é a reportagem da Leslie Kean e Ralph Blumenthal lá do New York Times falando que o governo pesquisava obras, 22 milhões de dólares sendo colocados ali, sendo que o governo americano falando desde a década de 60 do projeto Livro Azul, o famoso Blue Book, que não precisava pesquisar isso, não tinha interesse científico nem militar, que era só uma distração, e eles por baixo dos panos ali pesquisando e colocando milhões de dólares nesse programa. E aí os congressistas, nesse momento de 2017, ali final do governo do Obama, eles acordam e falam, pô, peraí, tem dinheiro, milhões de dólares indo para pesquisa de fenômenos anômalos, que agora o nome é fenômenos anômalos, né, não mais OVNIs, para o governo, né? E eu não estou sabendo, não aprovei. E aí eles começam a correr atrás, igual cachorro, atrás dessas informações, começam a descobrir muita coisa que estava sendo escondida, como se tivesse um governo dentro do governo de fato. A inteligência se tornou tão poderosa no complexo industrial militar, se tornou um governo dentro do governo, e começou a tratar direto com empresas como Lockheed Martin, Raytheon, outras empresas que têm parte desse segredo dessas tecnologias, começaram a tratar sem conhecimento dos congressistas. O fato positivo é que isso alertou tanto os republicanos quanto os democratas. Não virou uma coisa partidária de, por exemplo, os republicanos lá, que é o partido do Trump, falar, olha, isso é sério, e o partido democrata falar, olha, isso aí é coisa de maluco, porque podia acontecer. Pelo contrário, não aconteceu, na época o Obama não falou nada, isso correu, já foram feitos nesses anos 3 inserções de leis sobre OVNIs na lei de defesa, que é a lei mais importante do Complexo Industrial Militar dos Estados Unidos, e lá foram cada vez mais criando órgãos novos. Hoje tem um órgão para pesquisar OVNIs que é o AERO, tem ali leis falando que no Arquivo Nacional, que no Brasil já tem há bastante tempo um Arquivo Nacional, um acervo de OVNIs, lá não tinha, lá era meio espalhado, hoje já tem um acervo UAP. E agora, finalmente, como vocês falaram, o Obama, ele vem, declara ali que sim, são reais e que vale a pena pesquisar isso, etc. E levanta ali para o Trump cortar, falando, pô, não, o Obama queria revelar segredo? Não, mas fica tranquilo que eu vou revelar isso. E no primeiro mandato do Trump, ele tinha prometido fazer a revelação. Teve uma entrevista dele com o filho dele, que é o Donald Trump Jr., que perguntou sobre Roswell, que é um caso mais famoso aí nos Estados Unidos. E ele falava, olha, o Trump falou, olha, muito interessante, talvez eu revele, talvez não. Fato que não revelou no primeiro mandato. E na promessa de campanha dele já era uma promessa que ele iria revelar esses arquivos, né? E claro, ele vai escolher o melhor momento ali para jogar isso, como o Daniel Lopes falou, pode ser por conta do Irã, por exemplo, pode ser arquivos de Epstein,